Ainda que você esteja errado, é melhor estar errado com classe. O papo hoje é inteligência emocional. Parece que são duas coisas conflitantes, né? A gente costuma achar que inteligência significa ser 100% razão e assassinar qualquer resquício de emoção. Na verdade é o contrário. É você ter tanto domínio sobre o que você sente, ser tão familiar com a sua própria cabeça, que você não deixa ela te sabotar. Principalmente num ambiente onde errar um pouquinho a medida pode custar o seu emprego, que é o ambiente de trabalho. E é nisso que eu vou focar nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre inteligência emocional na vida, de uma forma geral, nas relações e tal, essa absolutamente não é a minha área de conhecimento, mas é 100% a área da @psipamela. Olha aí, no Instagram. Mas deixando bem claro que tudo aqui é sempre a partir das experiências que eu vivi com as pessoas e nos países que eu trabalhei. Inteligência emocional no trabalho. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema, que é gigantesco, para poder focar em alguns exemplos específicos aqui para vocês poderem usar no dia a dia de vocês. Cada vídeo dessa série vai tratar de uma parte. Então se inscreve aí na página, coloca a notificação, tudo para não perder os próximos, que eu já deixei pronto e vou soltar nas próximas segundas. No vídeo de hoje eu vou focar em inteligência emocional no trabalho, numa situação que tira muita gente do sério. Quando alguém, numa reunião, te ataca com a intenção de te rebaixar. E no final eu vou dar alguns exemplos reais que eu vivi para te ajudar a visualizar como que isso pode ser útil para você. Alguém te atacando numa reunião pode ser por alguma coisa que você fez, ou com sarcasmo, de implicância, não interessa. Quando isso acontece com plateia, com mais gente assistindo, a não ser que você seja uma cenoura, o seu sangue imediatamente vai subir e você vai possivelmente cair em alguma ou algumas dessas 3 armadilhas. Tem muito mais, mas vamos focar em 3 principais. Número 1, a primeira é se exaltar fisicamente. Tremer a mão, mudar o tom de voz, ficar vermelho, suar, gaguejar. Coisas absolutamente normais, não tem nada de errado com você. Mas a gente sabe que a percepção que isso pode causar é de que o ataque ou a acusação da pessoa realmente faz sentido. Ou seja, você perdeu o argumento já de largada. E também que você é despreparado e não tem credibilidade, independente do que você tenha para dizer. A segunda armadilha, que se somar com a primeira fica pior ainda, é começar a se defender rebatendo os pontos. Quando você faz isso, você automaticamente compra a acusação e valida ela e se coloca sempre na posição de defesa sem nem saber o que mais está vindo aí contra você. A terceira, que também de novo, se somar com as outras pode ser um estrago irreparável, é você partir para o contra-ataque. Em forma de bate-boca e falar, mas porra, você também não fez aquela coisa lá e tal. Enfim, 3 armadilhas mais recorrentes desse tipo de situação. Todo mundo já passou por esse tipo de situação e passa por elas. A segunda, eu pessoalmente mais tive dificuldade na vida e ainda tenho. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para se esquivar dessas armadilhas. Então, eu vou trazer uma coisa aqui que eu já fui surpreendido numa reunião, que eu acho que é um exemplo que toda profissão tem, com 3 exemplos que depois de 20 anos pensando no chuveiro, eu entendi como que eu podia ter me ajudado nessas situações hoje, independente de eu estar certo ou errado. Ganhar debate não é o ponto desse vídeo. O ponto aqui é ter inteligência emocional para controlar a percepção das pessoas sobre você, mesmo que você esteja errado. Ainda que você esteja errado, é melhor estar errado com classe. Então, exemplo de ataque real. Pô, Lucas, te mandei 1000 e-mails de como era para você fazer esse projeto, você não responde, você não olha a sua caixa de e-mail não? Acho que você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso, né? Mas com esse exemplo sobre o primeiro ponto, uma coisa que todo ser humano tem é uma propensão de espelhar a emoção das outras pessoas. Se alguém sorrir pra você, por reflexo você vai pensar em sorrir também. Quando alguém vem com uma energia carregada no ataque, tudo seu vai espelhar aquilo se você não cuidar. E uma das coisas que faz o seu sangue borbulhar mesmo se a pessoa te atacar de um jeito calmo é a pressão do tempo que você tem para pensar, para responder. Diferente de um e-mail, quando o ataque tem uma plateia e você não estava esperando, cada segundo parece uma hora. Mas não é o caso, o tempo continua o mesmo e é completamente justo que você precise de uns segundinhos para pensar na resposta e tal. E as pessoas que estiverem ali ao redor vão achar justo esse tempo porque é um senso comum. Todo mundo entende que a pessoa que traz um ataque numa reunião pensou antes. Ela premeditou e pensou nas possíveis respostas que você ia dar. Ela tem munição, você não. Então as pessoas ali em volta, ainda que inconscientemente, vão ter mais empatia com quem está numa situação vulnerável, que no caso é você. Então quando você receber esse ataque inesperado, dá um pause. Não só não fala nada, mas não fala nada com o corpo também. Tenta incorporar alguém que está digerindo o que a outra pessoa acabou de dizer, de trazer. Olha para um ponto fixo, organiza as ideias na cabeça por alguns segundinhos enquanto você respira devagar. Por incrível que pareça, independente do que você vai dizer depois, só de você gerar esse contraste contra a energia da outra pessoa, a percepção, que é o nosso foco aqui, vai ser que você tenha uma energia equilibrada. Isso vai fazer com que as pessoas se sintam equilibradas olhando para você, em contraste com aquela pessoa que acabou de te dar um tiro de bazuca.
Isso tudo em 5 segundos de parar e nem que seja forçando no começo, transpareceu uma calma. Daí em seguida, o segundo ponto sobre sair rebatendo também não é a melhor solução. A não ser que você tenha uma resposta super simples que você vai resolver tudo em 8 segundos, que geralmente não é o caso. Então, ao invés de você sair rebatendo e se colocar numa posição defensiva, a melhor coisa depois de dar uma equilibrada na energia do ambiente por 5 segundos é fazer o que quase todo ataque carregado precisa, ser específico. Geralmente, quando uma pessoa ataca de um jeito carregado e com plateia, a intenção dela dificilmente vai ser resolver o problema. Então ela vai tentar formular essa crítica de um jeito que você não tem muito o que fazer, que é ser genérico. Generalizar é o oposto de ação, né? Se você não quer que alguma coisa seja feita, é só generalizar o assunto que você protege a discussão ali numa superfície que não ajuda ninguém a resolver o problema. Como é o caso desse exemplo que eu dei. Uma pessoa que mandou 1000 e-mails que eu não vejo nunca e tal. Então uma coisa que me ajuda ali é procurar o problema específico. Falar, fulano, desculpa se eu deixei algum e-mail importante passar batido. Qual deles tem as informações principais aqui para o projeto? E aí eu entro no último ponto sobre não contra-atacar. O que eu fiz na época, mais despreparado, foi me irritar, dizer que aquele cara era muito ansioso, mandava 10 e-mails a cada 5 minutos e não tinha como parar o que eu estava fazendo para ficar lendo. Aí você imagina o ping-pong que foi a reunião. Enquanto na verdade eu podia ter feito o último e mais importante passo, que você só consegue pensar e estruturar se você tiver com a cabeça numa velocidade equilibrada, que é reestruturar o problema. Não é inverter e devolver para a pessoa que nem batata quente. É mudar para, ao invés de eu comprar a situação de competição, eu contra aquela pessoa, eu convido ela para a gente combater o inimigo em comum, que é ele precisa que alguma coisa seja implementada no projeto. A forma da comunicação aqui foi só uma barreira para isso acontecer. Quando eu reestruturo, para ao invés de me defender que eu tenho 1000 reuniões por dia e que eu estou ocupado, pedindo na minha pergunta para ele apontar qual dos 1000 e-mails que ele enviou tem a informação importante, eu não só deixo claro para as pessoas ali do meu lado que eu estou interessado em resolver, mas eu também reestruturo o ataque. Não é mais sobre eu não ler e-mails importantes, né? É sobre ele se questionar e avaliar se ele não podia ter me mandado um e-mail com todas as informações ou ter vindo pessoalmente falar comigo do jeito que a gente está fazendo ali, de um jeito mais equilibrado. Cada caso é um caso, leva um tempo para você identificar essas coisas, mas o primeiro passo é você forçar a se dar mais tempo e entender que isso de fora é bom. E também que numa situação dessas, onde alguém te põe numa competição, se ela te ataca sozinha, você já ganhou. E fazendo isso, a sua cabeça não vai te sabotar. Você vai falar menos, ouvir mais, e independente de estar certo ou errado, o resíduo dessa troca, no final das contas, vai ser de como você consegue se controlar numa situação difícil. E o problema em si ficou em segundo plano. Se você for meio psicopata que nem eu e entender um pouco de inglês, uma coisa que eu sugiro você maratonar para aprender com uma pessoa que faz tudo isso que eu citei aqui do jeito mais genial do mundo, são os vídeos do depoimento do Bill Gates, num processo que a Microsoft levou de monopólio em 98. São, acho que, 30 horas de depoimento dele com um promotor, e é incrível como ele, numa situação extremamente vulnerável, consegue fazer essas coisas que eu descrevi aqui e muito mais, lógico. Eu não entendo nada de direito, mas eu assisti tudo, eu acho que em um mês, porque eu acho incrível como ele fez isso tudo de um jeito bem bacana. Mas eu vou entender se você for uma pessoa normal e não tiver a fim de assistir um mês de vídeo de delação num tribunal também. Não esquece de me dizer o que você achou das dicas aqui no comentário, se inscrever e compartilhar o vídeo para quem você achar que pode curtir também. Te vejo segunda que vem. Valeu!